Essa mensagem de hoje é sobre os naufrágios da vida. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a um naufrágio na nossa vida. E eu pergunto para você, que barco está afundando na sua vida nesse exato momento? Às vezes a gente tem a impressão que está nosso barco, de repente a sua família, de repente a sua vida financeira, de repente as suas emoções, a sua coragem, eu não sei, mas cheio de buracos, né? E a água está entrando, e aí você tapa um buraco daqui, aí vem outro dali, e aí quando você resolve um problema aqui, vem outro problema ali, não é não? Vamos ler um texto sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9b, até a parte B, até o versículo 11. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Amém. Deixa eu explicar o contexto deste texto que nós lemos agora. 276 pessoas num navio que partiu em direção a Roma. Um dos navegantes, um dos passageiros, não era muito bem um passageiro, porque ele não estava na condição de passageiro, mas sim de presidiário, o apóstolo Paulo. Paulo foi preso porque falava de cristianismo, porque falava de Jesus. E alguns capítulos atrás, ele foi preso de uma forma incorreta, e como ele era um cidadão romano, ele tinha o direito de apelar a César. E ele apelou a César. E então ele teve que sair de onde ele estava, viajar no navio como prisioneiro em direção a Roma, onde ele estaria frente a frente com César. Alguns dias de viagem já tinham se passado. Repito, 276 pessoas a bordo. De repente, Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, chega para o responsável por aquele barco, por aquela viagem, e diz: olha, eu vejo que essa nossa viagem será desastrosa, tanto para o navio, como para a carga, como para todos nós. Então eu sugiro que a gente não vá. E aí o texto diz que o centurião, aquele responsável pela viagem, não quis ouvir o que Paulo disse. Preferiu ouvir o que o piloto do barco tinha a dizer, o que o dono do barco tinha a dizer, e seguiu viagem. Uma viagem que realmente foi desastrosa. Queridos, muitas vezes, mas muitas vezes, o naufrágio vem sobre a nossa vida porque nós decidimos ignorar a voz de Deus. Quantas vezes Deus tem uma palavra de livramento para nós? Mas às vezes a gente está tão focado nas coisas naturais, nós estamos tão focados na experiência das pessoas. E às vezes a experiência das pessoas vale muito mais para a gente do que a própria palavra de Deus. Quantas vezes, quando você vai tomar um caminho, quando você vai sair de viagem, e essa viagem, o que eu estou dizendo, diz respeito em várias coisas em relação à sua vida, mas uma decisão na sua vida. E quantas vezes você está buscando a opinião de pessoas especialistas nesse assunto, quando na verdade nós deveríamos buscar primeiro ouvir aquele que tem todo o conhecimento de todas as coisas, Deus. Porque o dono do barco e o piloto conheciam o barco, mas Deus conhecia o mar. E muitas vezes nós estamos pautados, nós estamos centralizados, focados na opinião que as pessoas têm. Então, antes de abrir um negócio, antes de tomar uma decisão importante no seu casamento, antes de tomar uma decisão importante no seu trabalho, quem é que você tem ouvido? Com quem você tem se aconselhado? Você tem ouvido a voz de Deus?
Às vezes, antes mesmo de querer saber, Deus dá um jeito de nos mandar o recado. E como Deus fala com a gente? Deus fala com a gente de todas as formas. Ele fala com a gente por meio de uma música, Ele fala com a gente por meio de uma pessoa, Ele fala principalmente por meio da palavra dEle. Mas quantas vezes nós estamos tão focados nessa viagem, tão entusiasmados, tão envolvidos, que nós simplesmente nos esquecemos de ouvir o que Ele acha sobre isso. Então, nós somos responsáveis muitas vezes por muitos dos nossos barcos afundarem. Porque nós deixamos de ouvir aquele que nós deveríamos ouvir em nome de uma experiência humana. Você vai montar um negócio, claro que é importante você ter o apoio e ter o conhecimento das pessoas, mas vem cá, antes de montar esse negócio, antes de abrir uma loja, de começar alguma coisa, procure aquele que tem experiência muito mais do que nesse ramo de atividade, mas procure aquele que tem experiência em todas as coisas, aquele que conhece e que dirige a sua vida. E muitas vezes nós levamos em consideração o contrário também. Porque nós preferimos, às vezes, o não das pessoas do que o sim de Deus. Nesse caso aqui, o comandante do barco preferiu o sim dos especialistas do que o não de Deus. Como muitas vezes nós fazemos. Nós não gostamos do não de Deus. E quando Ele diz não vá, não faça, a gente faz biquinho. A gente fica emburradinho. A gente faz birrinha. E diz Ele não sabe, e a gente dá um jeito de manipular aquilo que a gente quer ouvir. Eu conheço pessoas que me mandam mensagem, direcionando a mensagem para aquilo que elas querem ouvir. Eu vou dizer aquilo que elas querem ouvir de forma alguma. Da mesma forma, muitas vezes Deus está falando sim para você, mas você que prefere ouvir o não das pessoas, o não dos especialistas. Agora, quando você decide ouvir o não dos especialistas, você está decretando o naufrágio do seu barco. Porque o especialista, o médico, pode dizer, não tem jeito. Mas Deus diz, eu sou o dono da vida, a cura. O advogado diz, acabou. Deus diz, não, só está começando. O agrônomo diz, não adianta você plantar, porque nessa terra não dá nada. Deus diz, eu que faço brotar tudo, plante aqui. O economista diz para você, não invista, porque é momento de crise. Deus diz para você, vai, invista, porque eu vou fazer você ganhar e não perder. Então, querido, a primeira coisa que nós precisamos aprender de imediato é ouvir, é sermos mais sensíveis à voz de Deus. É pararmos para ouvir mais aquilo que Ele tem para dizer para mim e para você. Eu não sei, de repente você chegou aqui com uma grande dúvida, talvez você chegou aqui hoje buscando uma resposta de Deus. Então, por favor, se concentre na resposta dEle e não na minha, e não das pessoas, e não daqueles que conhecem aquilo que você acha. Eles teimaram. Eles não acreditaram. Uma versão da Bíblia diz assim, que eles não creram, eles não acreditaram no que Paulo estava dizendo. Queridos, o problema nosso é que muitas vezes Deus está falando com a gente e nós não acreditamos. Deus está alertando e a gente não está ouvindo. Quantas pessoas que já vieram aqui, já participaram desse encontro, e quantas vezes Deus falou, essas pessoas não ouviram, e o barco naufragou. Depois não adianta você culpar a Deus, porque o barco seu afundou, se você não ouve a instrução dele. E eles partiram naquele barco. E a Bíblia diz que veio um vento suave. E esse vento suave fez eles pensarem que eles tinham tomado a decisão certa. Ei, olha aqui para mim. Toma cuidado com os ventos suaves, os ventos favoráveis. Eles enganam. Fique com a palavra de Deus, não fique com os sinais errados. Fique com a palavra dele. Se ele disse para você, não vá, não vá. Eu já contei isso aqui para vocês esses dias. Eu estava pronto para viajar. Nós íamos para a casa dos meus pais em Cardoso, 330 quilômetros daqui de São Carlos.
Gente, e eu repito, arrumar a mala não é um negócio fácil, principalmente quando tem criança, né? Eu já contei para vocês como eu saio, né, todo cheio de mala para carregar o carro. É um negócio incrível. Então você imagina, tudo pronto para viajar. De repente, Deus fala comigo. E ele disse, não vá. Eu tinha compromisso, eu tinha agendado, eu tinha me programado para estar lá. Às vezes a gente se programa para coisas que Deus não programou para nós. E eu me programei para estar lá. Mas eu prefiro obedecer à voz de Deus. Eu então liguei para minha mãe e disse, mãe, eu sinto muito, mas eu não vou. E ela disse, por quê? Eu disse, a senhora crê que Deus fala comigo? Eu creio, claro que eu creio. Então, ele disse para mim que eu não devo ir. Ela disse, amém, fique aí. Eu não fui. Eu saí com o carro ainda naquela manhã. E Viviane disse para mim, por que você não vai fazer uma revisão nesse carro? Por que você não vai fazer o balanceamento do carro? Eu precisava fazer o balanceamento e alinhamento do carro. E quando eu cheguei para fazer o balanceamento e alinhamento do carro, eu descobri que tinha num pneu da frente um prego enorme que estava no pneu do carro. E próximo a ele estava totalmente desgastado. Toda a parte de dentro do pneu, dos dois pneus da frente, estavam totalmente desgastadas as partes. E aí o diagnóstico foi, o cara disse para mim, Juliano, você precisa trocar os 4 pneus. E eu sempre fico muito esperto, né? Porque às vezes as pessoas, eu não entendo muita coisa, né? Eu falo, ai meu Deus, será? Mas a hora que eu cheguei e vi, eu percebi e entendi que Deus queria me mostrar que Ele estava me livrando de alguma coisa naquela manhã. Agora o problema é a gente, né? Diz assim, o problema da viagem é essa, né? Você fala, não, comecei bem. Esse é o problema, as pessoas se enganam. Elas acham que assim, não, Deus está me abençoando, Deus está me abençoando. Não, Deus está comigo, não tem nada a ver. Paulo se enganou, Paulo errou. Conheço tantas pessoas assim, fazendo coisas erradas, achando que Deus está ajudando, que está prosperando. Que Deus disse para ela, não faça isso. E essas pessoas estão fazendo, e ainda se gabam, dizendo assim, não, mas se Deus não estivesse comigo, não estaria abençoando. Conheci uma pessoa assim. Caiu legal. Quebrou a cara. O barco afundou. Por quê? Porque a primeira sensação é que está dando tudo certo. E que as pessoas erraram. Que Deus está com você. E de repente veio um grande vento forte. E esse vento veio com toda a violência sobre o barco. E então começou uma grande tempestade. Queridos, a tempestade ela vem, ela é inevitável. A tempestade vem sempre sobre os bons e sobre os maus. A tempestade, todos nós estamos sujeitos. Mas tem tempestade que nós poderíamos evitar. Se nós tivéssemos ouvido a voz de Deus, a tempestade poderia vir, mas estaríamos seguros nele. Seguros nele. Então, você não pode evitar a tempestade. Mas você pode estar seguro quando ele diz para você que você deve ficar com ele. E então veio uma grande tempestade. Essa tempestade veio e assolou todo aquele barco. E aquele barco realmente começou a naufragar. A Bíblia diz que eles iam de um lado e para o outro. De um lado e para o outro. De repente você se identifica com isso. De repente você está vivendo hoje um momento de tempestade na sua vida. Você está sendo levado pela tempestade. Você já não tem domínio. E esse é o problema da tempestade. Você não tem domínio sobre ela. Quem pode dominar sobre os relâmpagos? Quem pode dominar sobre os trovões? Quem pode dominar sobre o mar revolto? E aí, o problema da tempestade é essa. Então, tente não ir até ela. Uma vez que você vai até ela, você perde o controle. E ela te leva para um lado, ela te leva para o outro. E às vezes a nossa vida entra nisso, porque a gente está numa tempestade. E a gente fica naquela inconstância, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Você tenta mudar o rumo da sua vida, mas não sai do lugar. Porque você está no meio de uma tempestade. E a tempestade, nesse vai e vem, a Bíblia diz que ficou tão escuro. Por muitos dias não se tinha sol. E eles em alto mar, de um lado para o outro, com o barco se desmanchando. Até que o texto diz que todos perderam a esperança de serem salvos. Amados,
Queridos irmãos, como é triste quando se perde a esperança. Nós podemos perder muitas coisas, mas quando nós perdemos a esperança, a nossa vida perde a graça. Quando você não tem esperança de mudança, quando você não tem esperança de uma novidade, quando você não tem esperança, uma expectativa de alguma coisa acontecer. E, infelizmente, quantos de nós estamos vivendo esse momento? Esperando o fim. Mas no meio daquela tempestade, Paulo se levanta com uma palavra profética, e ele diz no versículo 22 do capítulo 27, ele diz assim: mas agora, o mesmo Paulo que disse que eles não deveriam ir, que eles não confiaram, que eles não ouviram e que eles foram, o mesmo Paulo diz: agora eu recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. O texto abaixo continua dizendo que pela graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tinha como meta que Paulo fosse para Roma. E por conta dele, todos os outros foram salvos. Por isso que é bom você andar perto de pessoas de Deus, não é não? Se eles não tivessem com Paulo ali, tinham todos morrido. Só não morreram porque pela graça de Deus na vida de Paulo. Mas aqui o que me chama a atenção é Paulo no meio de uma tempestade, queridos. No meio de uma forte tempestade, de um vento. Dias e dias e dias sem luz. Todo mundo sem esperança. Ai, bem-aventurado é aquele que se levanta em meio a um cenário de desesperança para encorajar. É por isso que eu estou aqui nessa noite, é por isso que eu estou aqui e você está assistindo essa mensagem. Talvez você esteja num cenário, num mar de desesperança. Não há mais esperança para o seu casamento, não há mais esperança para a sua vida. Você está vivendo um momento de solidão terrível. Você olha para tudo à sua volta e não tem onde você se apegar. E você pensa, é o fim. Eu me levanto no meio dessa tempestade, assim como Paulo se levantou, para dizer para você, eu recomendo a vocês, tenham coragem. Como nós precisamos dessas pessoas. Como nós precisamos de pessoas para encorajar. Não para pessoas para dizer, eu falei, se você tivesse ouvido a Deus. Não para dizer, tá vendo porque você está aqui, porque você está afundando, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque isso, porque aquilo, Deus está te punindo, Deus está te julgando. Não! Como o mundo está precisando de homens e mulheres a fim de encorajar. É esse o nosso projeto aqui. É isso que a gente faz aqui nesse encontro de encorajamento. O nosso lema não é julgamento, é encorajamento. Isso não quer dizer que nós não vamos apontar os erros. Isso não quer dizer que nós não vamos mostrar o caminho certo. Mas isso também não quer dizer que nós temos o direito de julgar você. Pode ser que você não tenha ouvido a Deus. Pode ser que você tenha tomado um rumo completamente diferente daquele que você deveria ter tomado. Pode ser que a sua vida, por conta disso, está um naufrágio. Pode ser que hoje não há esperança de transformação e de mudança. E você sabe que você está colhendo aquilo que você mesmo plantou. Mas eu venho aqui nessa noite com um recado de Deus para você, dizendo, por favor, tenha coragem. Tenha coragem. E Paulo não falou por ele mesmo. Ele disse, um anjo do Senhor, a quem eu adoro, me apareceu e disse que ninguém iria morrer. Uau! É esse Deus, queridos. Nós não estamos aqui para brincar com emoção. Nós não estamos aqui para passar o nosso tempo, porque eu não tinha nada para fazer numa terça-feira à noite e eu vim aqui para falar algumas coisinhas para você. Nós estamos falando daquilo que nós acreditamos. Nós estamos falando daquilo que nós cremos. Então eu estou dizendo para você, por favor, tenha coragem. Se você não pôde evitar o naufrágio da sua vida, se o barco está afundando, o que você precisa agora é ter coragem. Se a esperança já se foi, por favor, tenha coragem. Porque sem coragem nós não vamos vencer esse naufrágio. Sem coragem nós não vamos chegar à terra firme, à terra prometida. Nós não vamos chegar ao lugar onde nós deveríamos estar, a um porto seguro, onde Deus planejou que nós fôssemos. Então, por favor, tenha coragem. Talvez muitas circunstâncias tenham tirado a sua coragem. Você chegou aqui hoje desencorajado, sem coragem nenhuma. Vir aqui foi um grande avanço, porque você não queria nem sair da sua casa. Porque está te faltando coragem. Você está vivendo dias escuros. Dias de muita agitação, de um lado e para o outro.
onde a sua esperança já se foi. Eu digo, repito, para que isso entre na sua alma, no seu espírito, e que você realmente entenda o que eu estou falando. Por favor, olhe para mim. Coragem. Tenha coragem. Confie em Deus e a palavra dele é ninguém. Você não vai se perder. A palavra dele para você hoje, você não vai se perder. A palavra dele para você hoje é, você não vai se perder. Ele vai te salvar. Agora vem cá. Para ser salvo por ele no meio do naufrágio, presta atenção em mim. Você precisa acreditar no que ele está falando. E o que vai definir se você vai acreditar ou não no que eu estou dizendo para você nessa noite, dizendo para você ter coragem, é a sua atitude quando você sair daqui. É a sua atitude a partir de agora. Paulo diz, tenham coragem porque um anjo do Senhor veio falar comigo. E ele disse que ninguém vai morrer. Olha a atitude dos caras na sequência. Eu vou ler para você o versículo 30 do capítulo 27. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Os marinheiros estavam fugindo. Quem não deveria fugir estava fugindo. Quem não podia... Se tinha alguém que podia fazer alguma coisa ali por eles agora, quem eram, gente? Eram os marinheiros, eram os caras que entendiam, eram os caras que viajavam, eram os caras que estavam acostumados com o mar, que estavam acostumados com o barco, que conhecia cada centímetro daquele barco. Não, no momento de naufragem, que o barco está afundando, os bonitos somem. Os bonitos, com pretexto, tipo, não, nós só vamos baixar o barco, assim, só para ver como é que tá. E na verdade queriam escapar, queriam fugir. Sabe por que você foge? Sabe por que você foge durante o naufrágio? Porque você não acreditou na palavra que Deus deu para você. Se Deus está falando que você vai sair desse naufrágio, por favor, não fuja dele. Fique nele até o momento que Deus te tirar dele. Não tente resolver com os teus próprios méritos, com as tuas próprias forças, com o teu próprio braço. Não seja sábio com o seu próprio entendimento. Não se apoie ao seu próprio entendimento. Fuga. Como as pessoas fogem. Quando o barco está afundando, é que aparece de verdade quem é e quem não é. Quando o barco está afundando, é quem você mostra quem você é de verdade. Quantos pais de família têm abandonado os seus barcos no momento que o barco mais precisa, o cara foge. Abandona a mulher, abandona os filhos. Abandona a situação, abandona um amigo. Quem aqui nunca foi abandonado? Mas talvez você também tenha abandonado. Talvez você também tenha fugido. E quantas vezes nós fugimos de Deus? Fugimos do propósito que Ele tem para nós. Fugimos da palavra que Ele tem para nós. Porque a fuga é mais fácil. É mais fácil você fugir. E toda vez que você desejar fugir, o diabo sempre vai ter um barquinho para você seguir. Quantas pessoas, para fugir do naufrágio da família, embarcam na bebida, no alcoolismo? Eu não culpo meu pai. Eu já contei a história para vocês do meu pai. O meu pai foi um homem que bebeu muito. Meu pai foi um alcoólatra. E nós sofremos muito com isso. Mas ao mesmo tempo eu entendo que o meu pai, com 21 anos, ele foi pai. Um menino. Também queria fugir de toda aquela situação e fugiu da forma errada. Conheço uma mulher lá em Cardoso. O filho dela morreu num terrível acidente. E o momento em que a família dela precisava dela, ela embarcou. Pegou o caminho errado, no barquinho errado. Fugiu no alcoolismo e hoje ela está afundada na bebida. Quantos fogem para a droga? Usa a droga como uma rota de fuga.
Conheço um rapaz com um futuro promissor, tinha um futuro promissor, futuro brilhante pela frente, mas os pais, e por isso eu digo que a gente tem responsabilidade sobre a nossa casa. Os pais se separaram, os pais se divorciaram, e ele não soube lidar com tudo isso. E a rota de fuga dele foi a droga. Foi preso novamente, e hoje pega um rodinho, passa em volta da casa para raspar uma água que não existe. De tão paranoico que ficou com tanta droga. Tem gente que foge através dos calmantes. O Brasil é o país que mais vende calmantes no mundo. Pessoas que querem fugir da realidade, fugir dos problemas. Então elas embarcam no calmante, fica tudo calmo, fica tudo zen. O gerente da conta tá ligando? Oi, gerente. Especial estourou? Ai, não estou preocupado. Acho que eu vou dormir. É fácil fugir assim, não é não? Por que o Brasil vende tanto calmante assim? Porque tem quem consome e as pessoas estão fugindo dos seus problemas, fugindo da sua realidade. E embarcando em drogas lícitas que não deixam de ser drogas para fugir dessa realidade. Tem gente que foge na mentira, sabia? Fui dar uma palestra na Fundação Casa de Cerqueira, César, para as meninas de lá. Eu achei que era mais calmo, né? Porque falei, menina, achei que ia encontrar um mundo cor-de-rosa. Só que não, né? Fundação Casa, para quem não sabe, é a antiga FEBEM. E aí eu cheguei lá super assim, falei, que legal, aqui é bem mais calmo, né? Mais tranquilo. Que eu fui perguntando para a monitora, ela disse assim, não, você nunca viu a nossa unidade no Fantástico? Eu falei, não. Ela falou assim, nós somos a unidade com maior índice de rebelião, isso um tempo atrás, né? Bem atrás. Aí entrei assim, meio que, né, meu Deus, já pensou se eu pego todo mundo na TPM? E aí eu conheci uma menina, uma moça, adolescente. Eu nem sei por que ela está lá. Não sei se ela matou alguém. Ali muitas são assassinas. E a história dela me deixou bastante comovido porque a monitora disse que ela chegou na Fundação Casa com alguns pertences, algumas fotos. E ela dizia que era a família dela. E ela dizia que era... E aí depois se descobriu, na verdade, que aquelas fotos eram tiradas nas lojas onde ela entrava, experimentava a foto, a roupa, só para tirar foto. E ela criou um universo dela. Ela não tinha família. Ela não tinha mãe, ela não tinha pai. Ela vive desde pequenininha na rua. Mas quando eu conversava com ela, ela me contou uma realidade dela. Ela fugiu daquela realidade dela, ela fugiu daquelas coisas ruins que ela enfrentou na vida e criou uma realidade falsa. Tem gente assim. Às vezes a gente fica assustado. A gente conhece uma pessoa e tal, e você começa a conversar com ela e daqui a pouco você descobre que tudo que essa pessoa falou é mentira. Por quê? Porque ela vive na mentira, ela fugiu para a mentira. É mais fácil contar uma mentira do que contar a verdade, que é crua, que é nua, que é horrível. Mas a mentira é uma rota de fuga para muitas pessoas. Você quer ver uma outra rota de fuga que às vezes passa despercebido sobre nós? Entre nós? A autoafirmação. Quando a pessoa fica se afirmando toda hora, e ela tem necessidade de dizer quem ela é, e dizer, é isso, eu sou e tal, eu faço, eu sou melhor. Sabe aquele cara que você conversa, ele já fez tudo na vida?
Né? Eu conheci uma pessoa assim. Chegava alguém que era do circo, falava, o circo está aqui. Eu já trabalhei no circo. Fiz trapézio. Aí vinha, era rodeio na cidade, tinha rodeio lá e tal, chegava, ia entrevistar lá o peão lá de rodeio lá e tal, já montei no boi. O cara fez tudo, eu disse assim, cara, você já, pelo amor de Deus, você já fez tudo. Né? Então ele tem as duas coisas, a mentira e a autoafirmação. Sabe aquela coisa de se autoafirmar? Eu preciso me autoafirmar? Eu preciso dizer quem eu sou toda hora, né? Tem muito chefe que ainda não entendeu isso, né? Que fica dizendo toda hora e lembrando. Se você precisa lembrar que você é o chefe, você já não é o chefe faz tempo. Se você precisa dizer quem é que manda e lembrar quem é que manda, você já não está mandando faz tempo. Você não precisa se autoafirmar. E muitas vezes essas pessoas escondem, na verdade, um complexo de inferioridade. Então elas querem dizer sobre elas, só sobre elas. E como eu atraio esse tipo de gente? Um dia o cara chegou assim para mim e falou assim, olá, tudo bem? Eu apresentava o jornal ainda, ele, meu pai tem fazendas. Sabe do nada assim, tipo assim, você tá calor e tal, ele, olá, tudo bem, meu pai tem fazenda? Aí, gente, sabe quando você já tá com aquele, sua cota? Eu olhei para ele e falei, então, meu pai está investindo em cana-de-açúcar. Aí ele, é? Teu pai está trabalhando com as usinas? Eu falei, não, ele vende caldo de cana na rua. Ele ficou assim, ficou sem graça e saiu. Para, vai! Dá licença, vai. Pelo amor de Deus. E outros se escondem também, outra rota de fuga, autopiedade. Sabe aquela pessoa que, tudo ela coitadinha. Quando alguma coisa acontece na vida dela de bom, ela tem que contar aquilo de uma forma ruim. Porque vai que alguém pensa que melhorou. Aí ninguém vai ter mais pena de você, né? Rota de fuga. Querido, eu não sei, mas de repente você deu uma risada aí, mas a gente se encaixa em alguma coisa dessa aí. Então, de repente, a sua rota de fuga é rir. Eu não tenho, não, eu tenho isso. Queridos, não fujam. Eu vou mostrar para vocês agora, por meio desse texto, se você está enfrentando um naufrágio, se Deus tem uma promessa para você, dizendo para você se acalmar, para você ter coragem, que Ele vai te tirar, não fuja. Espere nele. Se você já não ouviu lá no começo, faça uma aliança com Deus a partir de agora. Quem é que pode dizer, não, eu sempre ouvi Deus? Todo mundo aqui já rejeitou a voz dele, todo mundo aqui ele disse, vai por aqui, você foi para outro lado. Ainda bem que ele é o GPS e recalcula a rota e você está aqui hoje. O GPS que funciona, né? 5 atitudes que Paulo nos mostra nesse texto para que você saia com vida do naufrágio. Primeira atitude, Paulo, quando viu que os bonitinhos estavam fugindo, quando aqueles que tinham responsabilidade estavam fugindo, Paulo disse para o centurião, se eles forem embora, se eles fugirem, todos nós vamos morrer. Porque dependia deles? Dependia deles? Claro que não. Não dependia deles, mas havia uma palavra de Deus. E eles não estavam acreditando naquela palavra. Eles eram incrédulos. Queridos, Deus não precisa nem da sua ajuda no naufrágio, mas Ele precisa da sua confiança. Ele quer que você confie nele. Se ele disse que ele vai te tirar, Juliano, mas ninguém me liga, eu estou desempregado, as portas estão fechadas. Ele não falou que vai te dar um emprego, então fica tranquilo. Não, Juliano, é fácil para você falar, mas eu estou aqui no meio da tempestade. Não, eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir. E aí sabe o que Paulo faz? Diz assim, a primeira atitude. Volta. Retroceda. Às vezes, o nosso lema é só avançar. Não, filho, tem hora que tem que voltar.
Tem hora que é necessário voltar, porque você avançou quando Deus disse para você não avançar. O sinal ainda estava vermelho e você avançou. Quem mandou você avançar? Volta, bonitinho, dá ré e volta. O que eu estou querendo dizer com isso? De repente você está tomando uma atitude, tomou uma atitude, está fugindo, está abandonando quem não deveria abandonar, está deixando a sua responsabilidade. Ei, essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Encaremos com hombridade, com coragem e com confiança em Deus os problemas que estão diante de nós. Encare. Você sabe quais são os problemas que você está enfrentando todos os dias? Não fuja deles, não. Porque o maior objetivo de quem manda esses problemas, ou até mesmo por culpa sua, mas enfim, os problemas, eles querem que você fuja. E eles querem que você fuja em direção errada. Saia daqui determinado a encarar os seus problemas. Não fuja dos seus defeitos, encare-os. Encare os seus erros. Não fuja das suas responsabilidades. Deus te colocou nesse lugar, ou Deus te colocou em outro lugar, Deus te colocou no lugar certo, Ele permitiu que isso chegasse para um propósito. Então, por favor, porque abandonar o barco, queridos, é uma coisa. E vocês vão ver lá na frente que eles abandonaram o barco. O barco já estava perdido, e Deus já tinha falado isso, o barco vai perder, só vocês que não. Havia um momento de se abandonar o barco, o lance não é esse. O lance é que os marinheiros estavam abandonando quem? As pessoas que estavam no barco. Não é a casa que você deixa, são as pessoas que você deixa. O problema não é o lugar. Tem hora que você tem que sair do barco mesmo, mas você nunca pode abandonar quem precisa de você. É unidade. É estarmos juntos. É darmos as mãos juntos e afirmarmos nós vamos passar por essa dificuldade juntos. Então volte, assuma seu posto, encare os seus problemas. Levante todos os dias de manhã, antes de colocar os pés no chão, diz em nome de Jesus, eu encaro todos os meus problemas, eu não vou fugir. E com a ajuda dele eu vou ter vitória. Segunda coisa, Paulo disse assim, olha, o seguinte, é necessário que vocês comam. Vocês precisam estar fortes, para o que vem ainda pela frente. E então eles foram comer, uau! Queridos, faziam muitos dias que eles não se alimentavam, 14 dias me parece, não me lembro agora no texto, mas 14 dias que eles não comiam. Você quer se livrar do naufrágio? Coma. Comer é se fortalecer nele. Sabe que a Bíblia às vezes ela chega a ser irônica, né? Mas é real, é linda e é maravilhosa. Porque o texto diz que Paulo disse assim para eles, presta atenção aqui, vocês precisam comer. Aí diz que Paulo pegou o alimento e deu graça a Deus. Agora imagina o naufrágio. Cara, quem é que pensa em dar graça a Deus? E agradecer pelo pão? Que atitude maravilhosa que nós precisamos aprender. Você pode estar balançando para lá e para cá, você pode estar afundando, mas dê graça pelo que você tem. Seja grato pelo pouco que você tem. Seja grato pela palavra que te alimenta. Seja grato pela... Você pode ter nada, mas você tem a Bíblia. É o que você precisa para se alimentar. É o que você precisa para sair desse lugar. Coma, seja grato. Não deixe as circunstâncias ditarem a sua gratidão ou não. Porque a pessoa diz assim, como que eu vou ser grato vivendo o momento que eu estou vivendo? Paulo foi grato mesmo no meio da tempestade. E lembrou de agradecer a Deus pelo alimento. A gente está no meio da festa, a gente não lembra? O que diria no momento de dificuldade? Então, querido, você quer sair desse naufrágio? Depende de você também. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte, vocês precisam fazer a parte de vocês. Vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar. Então, assim, a sua parte para sair desse naufrágio é se alimentar da palavra de Deus. É continuar onde você está, buscando, comendo. Se você sabe que ainda não acabou e que ainda tem muita coisa pela frente, você precisa comer.
Esteja onde tem comida. E aí Paulo, então, dá a terceira ordem, a terceira atitude. Paulo deu a seguinte: comeram, estão fortes, estão todos satisfeitos. A Bíblia diz que eles ficaram todos satisfeitos e recuperaram o ânimo. E aí então Paulo diz o seguinte: agora vamos eliminar as cargas do navio. Eles começaram a jogar todas as cargas do navio, tudo que tinha no navio, carga de alimento, começou a jogar no mar. Como nós precisamos fazer isso todo dia na nossa vida, não é não? Elimina a carga. Se você quer chegar onde Deus quer que você chegue, você precisa tirar do seu barco aquilo que está pesando e está te levando mais profundo ainda. Você está no meio do naufrágio. Não, presta atenção aqui. Você está afundando. Você está morrendo. E ainda você vai insistir. Não, eu vou ficar com essa culpa aqui, porque... não, vou ficar com essa raiva aqui, porque eu tenho raiva daquela pessoa. Não, porque, olha, eu odeio aquela pessoa, ela fez mal para mim. Não, eu vou ficar aqui no barco. Filho, você vai afundar com a mágoa, com tudo. Tem gente que é resistente. Está morrendo. Deus quer ajudar. E a pessoa, não perdoa. Pessoas apegadas. De repente o que está afundando é o seu dinheiro, o seu ouro. Tudo aquilo que está afundando lá, você, eu não vou largar esse ouro. Tá bom, morre com ele. Tem gente que gosta mais do celular que está tocando do que do encontro de encorajamento. Você tem a moral de desligar esse telefone aí? Pessoal, eu não vou pegar porque senão ele vai descobrir que sou eu. Fique tranquilo, aqui ninguém tá para julgar não, só para encorajar. Estou te encorajando a desligar esse telefone. E você que está aí assistindo esse vídeo, o que você está rindo? O que você precisa eliminar hoje, filho? Larga a mão de ser orgulhoso, faz uma limpeza, joga tudo fora, joga fora. Juliana, foi importante para mim? Foi! Do verbo passado. Foi! Por que você quer guardar coisa que você não... Você está morrendo, você está afundando, você quer guardar essa penteadeira? Não? Começa a brigar com o marido. O marido, não, nós vamos vender essa penteadeira. Não, essa penteadeira ninguém mexe. E aí o casamento acaba de afundar e ela fica com a penteadeira. Dá beijo na penteadeira depois. O que você está precisando jogar fora do seu barquinho hoje? Está afundando seu barco? Joga fora, alivia. Você não precisa estar tão carregado como você está. Joga fora essa preocupação, essa ansiedade. Confia, descansa nele. Ele falou, preciso ter uma palavra. Fica com a palavra que você vai chegar onde ele quer que você chegue. Então, joga ansiedade. Joga preocupação. Confia. Tem uns barquinhos assim já, né? Tá afundando e tá assim, ó. Está bem? Bem cheio. Aí Paulo, em determinado momento, a ordem foi para cortar a corda, cortar as âncoras, tirar as âncoras. Porque o navio estava atracado por conta da tempestade. E houve um momento que eles precisavam cortar a corda para sair do lugar onde eles estavam. Como cortar a corda é importante na nossa vida. Eu até escrevi no meu primeiro livro um texto sobre isso, corte a corda. Foi um momento muito importante da minha vida. Um momento em que Deus teve que ser completamente explícito para mim, dizendo assim, Juliano, corta a corda, porque se você não cortar a corda, você nunca vai chegar onde eu quero que você chegue. E eu cortei a corda. Eu terminei o que precisava terminar. Eu concluí o que precisava ser concluído. E cortar a corda não é fácil, sabe por quê? Porque você está no mesmo lugar, né? Está acostumado. A âncora te dá segurança. Agora, quando você corta a corda, tem corda para ser cortada hoje?
que está te mantendo preso? Lembrando que você está se afundando, viu? Só quero te lembrar isso. Nós estamos falando de um naufrágio. E o que você está querendo ficar preso? O que você precisa cortar? Que âncoras que estão te mantendo nesse lugar? Talvez são pessoas, âncoras. Nossa, como tem âncora na vida da gente. Que fica te segurando. Só que essas pessoas estão contribuindo para você se afundar. Corta a corda, filho. Deixa Deus te levar. Confia nele, fica com a palavra dele. Daí o barco começou a ir. Aí veio um banco de areia. Pá! O barco para no banco de areia. Você não tem essa sensação, não? Às vezes você fala, agora acabou, tá indo. Eu vou chegar na terra firme, de repente chega, mas é um banco de areia. Quando parece que está dando tudo certo, parece que as coisas estão acontecendo, esses malditos bancos de areia aparecem na nossa vida. Talvez você esteja sobre um banco de areia agora. Eu tenho uma notícia para te dar. Agora o navio vai se desfazer de vez. O texto diz que o barco começou a se desmanchar. E aí então veio uma ordem para que todos se atirassem ao mar. Vai chegar a hora que você tem que abandonar o navio. Só que aí é você. Primeiro você vai querer fugir, depois você não vai querer sair dele. Não. A Bíblia diz que muitos ali não sabiam nadar. E esses tinham que se apoiar nos destroços. Na pranchinha. Deus manda ter uma pranchinha. Sabe o que é isso? É confiança, filho. Quando ele fala pula, vem, pula. Eu não sei nadar. Mas se ele falar pula, eu pulo. Criança é assim. Às vezes eu vejo lá na academia, pode parecer que não, mas eu faço academia, eu lembro disso. E o pessoal faz natação, eu olho no vidro lá, a aula que tem as mães e os pais e as crianças, né? Criancinha, uma vergonha pra mim, com 34 anos que não sabe nadar, criança menor que a Valentina que pula e nada. Eu falo, olha, como que eu não consigo? Fiz aula, gente, Jesus. Eu sou um daqueles que pega o destroço, que pega a pranchinha e seca a pranchinha. Mas para pegar a pranchinha não é fácil também, não. Ainda mais quando você está acima do peso. Você fala assim, não me aguenta. Tem que confiar em todo momento. E eu vejo aquelas crianças, elas pulam na piscina. O pai diz assim, a mãe diz assim, vem filho, e ela vai, pá, pula. Talvez você já tenha passado por todas essas etapas, você está agora justamente no banco de areia, emperrado, o barco está se desmontando, você está vendo, você não sabe o que fazer e o papai está dizendo para você, pula, se joga, eu estou aqui, deixa eu te segurar, eu vou te proteger. E o texto diz que todos se salvaram. E que eles chegaram pouco depois, mas chegaram onde eles deveriam chegar. Eu profetizo sobre a sua vida. Por mais que você não tenha ouvido, por mais que você tenha rejeitado a voz de Deus, por mais que você esteja enfrentando a tempestade, o naufrágio, tudo isso que eu falei, mas eu profetizo que você vai chegar. Você vai chegar no porto que Deus tem para a sua vida. E você vai celebrar. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe vocês. No nome de Jesus.